Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Eu sou Clóvis Faleiro, formado em administração, consultor de empresas e investidor na Bolsa desde 2006. Aqui o Viver de Renda eu criei exatamente para compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória enquanto consultor, vivendo 30 anos neste ambiente corporativo e 15 anos como investidor, erros e acertos na Bolsa. São mais de 800 vídeos já disponibilizados aqui no canal. Você precisa maratonar todos. Vejo de vez em quando pessoas fazendo perguntas sobre coisas que eu já comentei aqui. Então me perguntam sobre Magazine Luiza. Existem aqui uma série de vídeos. Consulte a playlist. Eu tento organizar um pouco a playlist, embora ela já está um pouco defasada do ponto de vista de organização. Preciso dedicar uma atenção a isso. Mas ali já tem algumas pastas com alguns temas que ajudam, portanto, você a seguir um roteiro. Mas de qualquer sorte, maratone todos os vídeos do canal, porque muitas das suas dúvidas já estão aqui pontuadas. Falo sobre educação financeira, como sair da corrida dos ratos, como investir na bolsa, como montar estratégias de balanceamento de carteira, como escolher poucas e boas empresas para investir, a minha opinião sobre diversificação, porque eu não gosto de diversificar na minha estratégia, como é que eu concentro os meus investimentos, por que concentro os meus investimentos, a importância da liderança de nível 5 nas organizações, porque elas costumam exponencializar os resultados das empresas, como eu quebrei na bolsa em 2008, o que eu fiz de errado, como eu consegui me recuperar, tinha perdido 350 mil reais à época, como eu consegui me recuperar, o que eu fiz e deu certo. Muitas lições compartilhadas, portanto maratone os vídeos do canal, você não vai se arrepender e você vai mudar o seu jeito de pensar e agir, porque isso é essencial. Nós precisamos reprogramar o nosso cérebro. Não podemos continuar pensando como sempre pensamos se quisermos ter sucesso na bolsa. A bolsa foi feita para os ricos, pelos ricos, então não adianta chegar como pobre na bolsa, não adianta chegar com a mentalidade de classe média na bolsa. Vai dar errado. É preciso pensar como os grandes empresários e grandes investidores. Se você não fizer essa mudança de mentalidade, esqueça, você vai perder o seu dinheiro, vai perder seu tempo na Bolsa de Valores. Chance zero de ter sucesso. Muito bem, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, né? Vamos fazer uma corrente do bem, fazer o canal crescer cada vez mais para que mais e mais pessoas tenham acesso a esses conteúdos. Vamos começar esse vídeo fazendo uma breve reflexão sobre a Oi. A Oi em 2020, ao final do ano, ela estava avaliada, o seu valor de mercado era de 13 bilhões de reais. 13 bilhões de reais ao final de 2020. Atualmente, ela está valendo na casa aí dos 6 bilhões de reais. A pergunta que eu faço é, faz sentido ela ter valido no final de 2020 13 bilhões de reais e estar valendo hoje 6 bilhões, faz sentido? A empresa só fez evoluir desse período. Nesse período a empresa só fez melhorar. Então por que o seu valor de mercado hoje está abaixo da metade do que ela valia em dezembro de 2020? Zero de sentido. A empresa está entregando tudo o que prometeu. O planejamento está sendo realizado com absoluto sucesso, com muita excelência. Está sendo entregue mais do que foi prometido. O que explica então essa oscilação nos preços das ações e essa queda no valor de mercado? É simples de entender. A empresa está em recuperação judicial. A empresa está em recuperação judicial. Uma recuperação judicial é uma fase que antecede a falência, ou seja, o fim de uma empresa. A empresa está em recuperação judicial. Das empresas que entram nessa fase, 82% delas morrem. 82% das empresas que entram em recuperação judicial desaparecem. Apenas 18% sobrevivem. Então veja que esta etapa da vida de uma empresa, entrar no universo da recuperação judicial, é algo gravíssimo.
Isso afasta a maioria dos analistas de bancos, de corretoras. Eles deixam de estudar estas empresas que estão em recuperação judicial. A maioria dos fundos de investimentos, de pensão, são proibidos de investir em empresas que estão em recuperação judicial. Boa parte dos investidores institucionais ficam longe de empresas assim. Muitos investidores estrangeiros também ficam receosos em investir em empresas que estão em recuperação judicial. Portanto, isso explica muita coisa se você tiver a capacidade de compreensão desta realidade que a Oi está vivendo nesses últimos anos, desde 2016, quando deu entrada no pedido de recuperação judicial. O seu preço, portanto, o preço da sua ação é contaminado por essa situação, por essas dúvidas, por esses medos, pela falta de estudos qualificados para acompanhar a empresa. Tudo isso gera uma volatilidade muito grande e essa ação se torna alvo dos especuladores, aqueles que gostam de empresas baratas, em especial nessa situação em que ela se encontra, para aproveitar e plantar notícias, estimular a produção de ruídos, seja na internet, seja em fóruns, seja na mídia financeira, que adora produzir ruídos e volatilidades. E aí essa volatilidade faz com que a empresa flutue e nessas flutuações os especuladores ganham muito dinheiro. Porque a especulação não é crime, ok? Especulação não é crime. Então é essa a situação em que a empresa se encontra. O que fazer então? Ter paciência. Se você entrou numa empresa com essa característica, você tem que ter extrema paciência. Uma calma abissal, muito profunda. Você precisa ter muita paz de espírito e serenidade. Não pode ficar ansioso, torcendo para que o preço dispare amanhã, porque isso não vai acontecer. Você já viu que isso não está acontecendo, não vai acontecer. É preciso esperar mudar o cenário. E o que é essa mudança de cenário? A empresa sair da recuperação judicial. Porque aí ela sai da Série B do Campeonato Brasileiro e vai para a Série A. A Oi vai deixar de ser um time de segunda divisão para se tornar novamente um time de primeira divisão. E aí o campeonato é outro. São os melhores estádios, são as melhores cotas de patrocínio, são os horários nobres da TV, né? Você recebe cotas pela transmissão dos jogos, ou seja, é um cenário muito mais positivo. O cenário da segunda divisão não é uma vida fácil. Que diga aí, bons times que estão aí penando na segunda divisão há alguns anos, como é o caso do Cruzeiro, né? Um time com uma história tão bonita e que está aí massacrado na segunda divisão já há alguns anos, sem conseguir voltar à primeira divisão. Então é isso. É preciso esperar a Oi sair da segunda divisão e voltar para a primeira divisão. E isso vai ser um divisor de águas. Um divisor de águas. Após a RJ, teremos gradualmente a entrada dos grandes investidores. Gradualmente, não vai ser de vez, vai ser gradual. Nós teremos investidores institucionais comprando as ações, teremos fundos de investimentos comprando as ações, teremos fundos de pensão comprando as ações, teremos estrangeiros comprando as ações. Isso tudo vai gerar fluxo de investimento nos papéis. E o que faz uma ação subir? Fluxo comprador. É isso que faz uma ação subir. Lembrando que após a saída da recuperação judicial,
ainda terá um certo tempo para que a ação da Oi faça parte do índice Bovespa, quando aí os fundos de pensão, muitos de grande porte, serão obrigados a comprar as ações da Oi, por ela estar dentro do índice Bovespa. Nesse processo de saída da RJ, os especuladores vão atrás de outra empresa. A Oi já não mais será interessante aos olhos deles. Então, essa volatilidade começa a reduzir e os investidores que estarão comprando são os investidores que olham para o longo prazo e que vão sim enxergar na Oi uma ação muito barata, né? Porque lembre-se, em 2020, o seu valor de mercado no final de 2020 era de 13 bilhões, agora está avaliado em 6. Isso é uma insanidade. Portanto, eu vejo muitas vezes pessoas fazendo perguntas: e afinal, qual é o preço da Oi? Qual é o preço da ação? Qual é o preço justo da ação? Mas eu me arrisco a dizer aqui neste vídeo para vocês que essa não é a pergunta certa. Qual é o preço? Não é a pergunta certa. Nós não devemos fazer essa pergunta. Se nós acreditamos no case, se nós acreditamos na ideia, se nós temos convicções bem fundamentadas e estabelecidas, estudamos a empresa e chegamos à conclusão que sim, estamos diante de uma oportunidade, não devemos fazer essa pergunta: qual é o preço? O que temos que perguntar todos os dias é qual é o valor. Qual é o valor? E não o preço. Porque o preço ele ainda pode ser suscetível a volatilidades, a ruídos. Isso não nos interessa. O que importa é qual é o valor. É isso que é importante. É isso que faz diferença. Foca na empresa, estuda a empresa, estuda a liderança da empresa. Entenda a estratégia, entenda o planejamento estratégico. Verifique se o planejado está sendo executado. Verifique trimestre a trimestre os resultados. Se tudo está caminhando bem. Olhe a liderança, escute a liderança. Sempre que o líder da empresa der uma entrevista, assista, leia, exercite a sua capacidade de aprendizado. Porque investir em uma empresa é isso. Estudar a empresa, acompanhar a empresa e verificar se o que levou você a comprar aquela ação continua valendo. Se continua valendo, se nada mudou, segue em frente. A Oi, para mim, é uma empresa que se traduz de uma excelente oportunidade. Existem poucas oportunidades de grande poder de multiplicação de valor. Ao meu ver, o preço está absurdamente descontado. Absurdamente descontado. Enxergo muito potencial, olhando o valor da empresa, olhando o que está sendo feito, olhando o que vai ser feito nos próximos anos, o quanto isso vai estar multiplicando o seu valor. Então, acho sim que estamos diante de uma oportunidade. Você acredita? Você segue com a empresa. Não acredita? Investe em outra coisa. Não faltam empresas na bolsa. Procure as boas. Existem boas empresas. O fato é que nós temos que todos os dias fazer boas escolhas. Porque tem muita gente que faz escolhas, ao meu ver, totalmente equivocadas. Uma empresa que compra ação de uma estatal. Não vejo sentido. Comprar a ação de uma estatal cujo governo interfere semanalmente naquela empresa. Então, como assim ser sócio de governo? Olha que loucura, não consigo entender. Ser sócio de governo? O governo é um péssimo gestor, é um péssimo sócio. Como ser sócio de uma estatal? Negativo, estou fora.
mas tem boas empresas na bolsa, excelentes empresas. Quando comprá-las? Nos momentos de correção, nos momentos que os preços estão mais baixos das ações. São os melhores pontos de entrada. Você compra quando está todo mundo vendendo e vende quando está todo mundo eufórico comprando como se não houvesse amanhã. Percebe? É preciso entender que você precisa andar sempre no contrafluxo. As pessoas estão saindo, você está entrando. As pessoas estão entrando, você está saindo. Ah, mas e os investimentos de longo prazo? Sim, você vai fazer investimentos de longo prazo, mas você faz balanceamento de carteira. Você reduz em algum momento a sua exposição na bolsa, transforma parte dos seus ganhos em dinheiro, porque você já sabe que a renda é variável, sobe e desce. Então você precisa ter dinheiro para se preparar para as quedas. Tudo é estratégia. Tudo é estratégia. Vá na playlist que tem lá a pasta falando como escolher boas empresas para investir, como fazer balanceamento de carteira, porque essas estratégias você precisa dominar. Invista em conhecimento. O Viver de Renda lhe dá essa oportunidade de conhecimento gratuito. Dedique seu tempo aqui no canal para aprender. Isso só você pode fazer por você mesmo. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.